Olá, eu sou a Marileia Rocha e este é o Pode Se Cuidar, um podcast que veio para difundir práticas de autocuidado e bem-estar emocional. Obrigada a você que está nos acompanhando nesse podcast. Hoje nós vamos falar de um tema muito especial, que é sobre a ansiedade. A ansiedade é uma doença que tem consumido o povo do mundo todo. E o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Para falar sobre esse tema, eu tenho como convidada a Patrícia Salomão. Patrícia, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E eu quero, assim, é um bate-papo que a gente vai fazer, mas eu quero fazer um compromisso que as pessoas que estão nos acompanhando, elas vão ter algumas ferramentas. Vão, com certeza. A gente não tem bate-papo aqui no Pode Se Cuidar sem ter ferramenta no final. Perfeito. Então, você aí, né, que está nos acompanhando, fique ligado que você vai ter muitas ferramentas para colocar lá dentro da sua caixa. Da sua caixinha de recursos. Isso, a sua caixa de recursos, que você vai poder utilizar em qualquer momento, né, nas situações que você precisar. Então, vamos aí, né, para esse momento. Fica ligado que o papo aqui hoje vai ser muito bom. Vai mesmo. Vamos lá. Patrícia, começa falando para nós sobre ansiedade. O que é ansiedade? Eu falei, é uma doença, mas eu gostaria, né, de que você contextualizasse isso, a ansiedade como doença. Vamos lá. A ansiedade, no primeiro momento, é um desconforto, muitas vezes não entendido, tá? Por alguma situação que, às vezes, na maior parte das vezes, ou quase todas elas, não é uma situação real. Ela acontece sem ter uma origem específica. Então, a pessoa sente um certo desconforto, como se estivesse preparando ela para alguma situação que ela poderia vir a ter num amanhã previsto, no minuto seguinte. No caso aqui, para nós, minuto, né? Mas se a gente entender a era pré-histórica lá atrás, isso era necessário, porque nós íamos, para sobreviver, a gente estava em constante perigo de ser o alimento. Então, existia sempre esse desconforto no corpo, essa situação de atenção, preensão, sabe assim, para se proteger de uma possibilidade. Só que hoje, o nosso corpo responde da mesma forma, né? Ele entra num processo de proteção, mas nós não vivemos mais naquele ambiente, né? Naquele lugar onde a todo momento a gente poderia ser a caça, poderia morrer efetivamente, né? Ser caçado pelo tigre, por exemplo. Mas o corpo, ele continua trazendo essa informação cerebral de proteção, de cuidado, e enquanto isso é saudável, e mais à frente eu explico um pouco melhor isso, tá tudo bem ser ansioso, né? O problema é quando isso amplia num grau que inibe a pessoa de estar agindo no dia a dia da vida dela de uma forma saudável, conseguindo manter os compromissos, conseguindo ter um bom sono, entendeu? Então, assim, a ansiedade, a definição dela, bem, assim, fácil de falar é isso. Você tem um desconforto no seu corpo, um medo, uma sensação de apreensão. Às vezes você vai fazer algo novo, às vezes você vai aprender a andar de bicicleta, você vai aprender algo novo. Ai, eu ri, esse vendido. Gente, todas as vezes que vocês me verem, eu vou estar brigando com ele. Eu juro que a gente vai chegar no consenso um dia. Mas toda vez que eu estou em algum lugar que eu estou desconfortável, que eu tenho alguma situação que eu preciso aprender, que eu preciso ultrapassar um limite meu, o corpo faz essa experiência que ele traz para nós, que é o quê? Essa apreensão, essa atenção, essa preocupação. E aí o cérebro vai buscando todos os recursos necessários para que eu consiga passar por aquele evento. E depois disso, aquela sensação, aquilo tudo vai embora e a vida segue. Tá? Então, assim, a ansiedade por si só, ela não é uma doença, ela é uma emoção, uma reação normal. Ela vira doença sim, nesse caso, e a gente vai falando. Vou ficar com a minha mão aqui, gente. Vou botar aqui minha mão, gente. A gente vai conversando e eu vou explicando melhor sobre isso.
Então, nós vamos falar sobre a ansiedade normal do nosso dia a dia. Isso. E vamos falar da ansiedade como doença. Isso. Quando eu falei que o Brasil, que a Organização Mundial de Saúde fala que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, eu estou falando da doença. Isso, da doença. Perfeito. Isso. Uhum. Então, aqui nós vamos tratar disso, para a pessoa que já está adoecida. Isso. Né? E vamos falar para a pessoa que não está adoecida. E vamos trazer orientações para você que, de repente, já está em acompanhamento médico, mas para você que está no dia a dia e que precisa dessas ferramentas para lidar com o seu cotidiano e a ansiedade. Isso. Ok. Sinais, Patrícia, que sinais que eu posso observar que são importantes para identificar a questão da ansiedade? Tá, vamos lá. Eu vou pegar um gancho do que eu me preparei para falar aqui para você, para poder dar esse segmento do que você me perguntou. Então, como é que eu sei que essa ansiedade ela é ou não é uma disfunção, né, uma doença? Vamos pensar assim. Primeiro, os 3 olhares mais básicos são se aquilo está acontecendo por um evento real ou não, porque já é um dado, quer dizer, eu estou em sofrimento, eu estou em desregulação, que a gente fala, tá? Que aí eu vou dizer quais são os sintomas que falam disso, por algo que não está acontecendo agora. Então, sempre que for assim a ansiedade, não estou dizendo isso, mas é uma informação, né? Quer dizer, é uma coisa do futuro que eu estou preocupado agora. Então, peraí, ó. Então, não é um evento que está acontecendo agora, eu estou preocupada. Então, isso aqui é uma reação normal do agora, mas quando é do amanhã? Então, já é um sinal dessa situação. O outro é a quantidade de tempo que você fica com esse sintoma, quer dizer, com essas reações. Quer dizer, quantidade de tempo que você não consegue retomar a sua vida no dia a dia com facilidade. Também é um outro dado. E o terceiro, que fugiu, desculpa, mas às vezes falha, né? É a limitação. O quanto que essas sensações que eu tenho no corpo, o quanto que elas me limitam. Então, são 3 olhares que você tem que ter quando você estiver sentindo os sintomas que eu vou falar agora. Então, por exemplo, falta de ar, tá? Uma pressão no peito. Isso, se você não tiver nenhum problema respiratório, você tá tudo normal e você tem uma dificuldade de respirar, uma respiração que não flui normalmente, é um dado. Aí, vamos botar em parênteses o seguinte, o que a gente tem que prestar atenção, Marileia, é porque se você entrar no Google, ele é maravilhoso para ensinar, mas ele também é maravilhoso para criar muita confusão, tá? Então, assim, os sintomas, eles são ditos no Google e estão sendo ditos aqui para você fazer um link no seu dia a dia. Mas você vai ter certeza que isso é uma doença ou não num profissional, que ele vai te dizer, pelo amor de Deus, tá? Então, assim, não é escutar aqui, por exemplo, insônia, que é o que eu vou dizer daqui a pouco, pronto, eu sou ansioso. Aí começa a entrar num processo que aí você pode até criar uma ansiedade mesmo naquela hora ali por uma preocupação de algo que não existe, porque não sabe se você é ansioso. Você está determinando por si só. Então, cuidado com o que eu vou com os sintomas, porque eles é para você saber, e se você sentir mais de um, e isso estiver constante, e você não conseguir, com os exercícios que a gente vai ensinar aqui, dar uma aliviada. Por quê? Porque às vezes eu consigo dar conta disso. Eu percebo que eu tenho uma ansiedade, mas ela não é uma ansiedade que me leva a criar uma doença, que eu preciso de uma medicação, que eu preciso de um tratamento com a psicologia, por exemplo. Eu mesmo consigo gerenciar, e às vezes não. Então, quem é que vê isso? Eu, você, nós. Eu posso ser, como eu aprendi, eu sou meu próprio Sherlock Holmes, eu me observo. E aí, com o que eu me observo, eu vou procurar um profissional para checar se o que eu estou vendo faz sentido, se não faz, eu vou trocar uma ideia. E aí, lá eu vou saber se eu estou adoecido mesmo ou não, tá? É porque esse termo, ele meio que popularizou, né, de uma forma que banalizou o que é, de fato, a doença, né? Então, as pessoas, existe uma confusão nisso, né? O que é a ansiedade normal, que eu consigo controlar, e o que é a ansiedade doença. Sim. E aí, às vezes, a pessoa que está doente não procura o médico porque acha que é normal, e o contrário também acontece, né? Sim. Então, isso é muito importante para você, né, identificar, e é importante também que você observe em você, né? Você não faz essa observação no outro. Eu acho que isso é legal a gente deixar aqui, né, de observação também. E também parece assim, né? Se você está num grupo, já viu isso? Você está num grupo de pessoas assim, aí você fala assim, ansiedade, eu sou. Eu sou. Parece que é uma ótima notícia falar que eu sou ansioso. É sério, parece que assim, isso é tão banal que, não, eu também sou. Tudo justifica quem eu sou. Cuidado, às vezes você é irritado, porque irritabilidade é um ponto que pode
está dizendo da sua ansiedade, às vezes você tem insônia, às vezes são casos específicos e você está dizendo de si mesmo sem saber. E aí parece que tem que levantar a bandeira, sério, eu sou ansioso, também. Quem não é ansioso no mundo? E fica um papo superficial, entendeu? Que não leva a pessoa a realmente entender o que ela está passando. Então vamos voltar para os sintomas. Falta de ar, a irritabilidade, a sudorese da sua mão, os pés, taquicardia, que são tantas, gente, eu vou botar aqui porque é mais fácil vocês ficarem com toda a informação. Um medo constante de algo, você está sempre antecipando uma situação na sua cabeça. Eu falo pensamentos repetitivos, obsessivos, que eu brinco com os meus clientes, que como é que eu falo? Fazendo continha. Eu falo que você fica fazendo continha, né? A cabeça fica fazendo continha ali, sabe? E é assim, ou você tá fazendo continha por uma ideia que não sai da sua cabeça, ou é porque você tá com algum receio de acontecer alguma coisa específica, ou é por alguém, né? Aquele amor perdido que você acha que nunca mais esquecer na vida, e essa pessoa não me larga da minha cabeça, ou então é conta para pagar, situações do dia a dia da vida, só que eles são obsessivos, eles não param, a pessoa não consegue parar de pensar. Então, pensamentos assim, em excesso, também podem caracterizar uma ansiedade. A alteração do sono é interessante porque se você não consegue parar de pensar, né, você acaba tendo muita dificuldade de aquietar para dormir. Tá? Então, altera sono também. Eles falam vertigem, sensações de vertigem. Por que pode ser? Porque como eu sinto falta de ar, como o comportamento de entrada e saída de ar que me torna aberto ao mundo inteira, intacta, é comprometido, porque eu não estou conseguindo respirar direito. Então, a mente não recebe a oxigenação correta e, às vezes, dá sensações meio de desmaio, de irritabilidade. Aí tem dor de barriga, diarreia, tá? Toda a parte gastrointestinal, né, Léa? Tem que falar devagar, né? Ela fica comprometida, tá? Então, são sinais, acho que eu falei de tudo para vocês, que dão uma informação de desregulação. E aí, de novo, a segunda vez que eu falo, eu já falei no outro podcast que eu participei, desregular não é nenhum absurdo. Só que você fala assim, eu estou desregulada. Ai, que bom que você está sacando que está desregulada. O que é estar desregulada? Você não está no seu ritmo natural do dia a dia. Então, isso não é nenhum fim, não. Isso é uma informação sobre você. Tá? E é importante que você perceba, sabe? E é individual também, né, Patrícia? Pois é. A gente estava falando ali fora, antes de começar aqui, a gente estava fazendo uma coisa assim muito ruim, que é comendo um salgadinho, que assim, sabe, muito ruim, né? Que você patrocina, vai aparecer aqui daqui a pouco da onde que é o patrocínio aqui. E aí alguém falou que tomou Coca-Cola com café. Eu falei, você tá doido? Porque quando eu tomei Coca-Cola com café, Marilé, eu tinha taquicardia. Eu seria uma que se não tivesse conhecimento nenhum ia falar assim, tô com crise de ansiedade, porque eu tive uma taquicardia horrorosa. E eu falava assim, o que tá acontecendo? Porque eu sabia que não era ansiedade, por toda a prática que eu tenho, terapia que eu faço, enfim. E aquilo me incomodou. Demorei um dia para descobrir que foi o bendito da Coca-Cola. Ó, o salgadinho. Ó, o salgadinho, foi daqui. Eu tive que engordar hoje, graças a isso. Enfim, mas aí falou da Coca-Cola. Então, assim, o que é se desregular? É você estar num ritmo onde você está se sentindo trêmula, ansiedade também pode trazer, suando a mão, batida, respiração difícil. Eu não sei se eu contei isso no outro podcast, mas se eu tiver contado, você me lembra. Que aí, se tiver contado, vocês vão ficar tudo curiosos, vão ter que escutar o outro podcast. Eu te falei do assalto, falei da crise de ansiedade que eu tive? Falou. Vai no outro podcast, vocês vão ouvir lá. Sim. Eu tive uma crise desse jeito aí, sem saber que era crise. Então, isso acontece. Aí tem alguns outros sintomas mais fáceis ainda, assim, mais do dia a dia, que também podem fazer parte de um diagnóstico, que são, agitação de perna e braço, boca seca, braço dormente, cansaço, mão fria, fala acelerada, tremor. Então, são pequenas reações que o corpo está dizendo, tem algo errado. Entendeu? Aí, daí, para isso virar uma doença, que é o que você me perguntou, é a intensidade mesmo e o comprometimento com a minha vida, que é o que eu falei no início, a limitação que isso está me dando, né? O tema, que é um tema de um amanhã, que está me consumindo num medo que eu desconheço, não faz parte de mim esse medo. E aí a gente entra nos transtornos, Marileia, sabe? Que quem já assistiu o podcast sabe que a Patrícia é psicóloga, mas não se atenta a diagnóstico. E aí hoje, por vocês e pela Marileia, eu pesquisei. E aí eu trouxe, né, anotadinho, porque eu sou uma pessoa que busca
fazer o que eu entendo que precisa, né? Meu papel, de vez em quando, é falar de algo que não faz parte do meu dia a dia. Então, eu trouxe para vocês os transtornos que são mais conhecidos. Só que assim, Leia, e vou dizer para vocês e para você também, todo diagnóstico, ele tem um percentual aí de poder não ser especificamente ele. E até, por exemplo... você teve um podcast sobre depressão, sim, né? E a psicóloga falou para você sobre os sintomas que também se misturam entre os diagnósticos. Então, assim, assiste Depressão, vocês vão gostar. Então, assim, eu vou falar aqui a título de conhecimento, tá? Mas que vocês entendam que quem vai dar o diagnóstico é o médico, porque isso é muito sutil. Vocês vão sentir que vai estar parecendo que eu tô falando a mesma coisa, tem hora, e não tô. É porque tem mais investigação para se fazer, que não é hora de eu falar aqui. Eu não vou ficar aqui 3 horas falando disso para vocês, não é o caminho. O que a gente quer aqui? Explicar o mais importante para que você saiba olhar para você e entender se você tem ou não alguma coisa, né? E os exercícios que eu vou passar se você tiver algumas desses sintomas aqui. Fala aí. É observar, né? Isso. Então, assim, se observe. A gente vai ter depois um outro podcast com a psiquiatra, que ela vai entrar um pouco mais detalhado nessas questões da doença, né? Porque a psiquiatra, é claro que ela também não vai te dar um diagnóstico, mas como é o profissional que capacitado para o diagnóstico, se for no atendimento, ela vai poder falar, né, de outros detalhes que a gente não está trazendo nesse podcast. Mas vocês estão percebendo que os podcasts, eles são um pouco, né? Um complementa o outro, um complementa o outro, exatamente. Então, aí, olha só, eu não tô nervosa não, minha mão tá aqui para ela não bater no microfone. Eu tô assim, o que eu tô com a mão assim? É pro microfone. Eu fico batendo aí de novo, quer ver? Bom, enfim. Então, quando a gente pensa na ansiedade... Se você tirar a almofada, será que não tá tão aconchegado aqui. Então tá. Se você tá à vontade, tá bom. Se eu pensar na ansiedade como algo presente mesmo, assim, que pode ser diagnosticado como uma doença, os dois mais conhecidos pela população, né, é transtorno de ansiedade generalizado e o pânico, né, que pânico é uma coisa, fobia, outro pessoal também escuta isso assim e fala, meu Deus, eu tenho fobia, o que é isso, né? Então eu vou começar pelo transtorno de ansiedade generalizada, que é conhecido como TAG, tá? É muito comum, tá bom, Leia? E ele fala de uma preocupação excessiva. O foco mais raiz dele é isso, assim, eu vou ficar doente, eu vou perder o emprego. Quando teve o Covid, a própria OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, falou que, eu não vou lembrar o dado certo, mas assim, certo eu posso dizer, o mínimo que aumentou mais de 10% da população mundial a ansiedade. E lógico, né, gente, a gente não sabia se a gente ia ficar vivo, né? Então, assim, muita gente desenvolveu a ansiedade generalizada por conta desse amanhã, desse que poderia vir, eu posso morrer, eu posso perder gente da minha família. Então, quando a gente pensa nisso, quer dizer, preocupação excessiva em relação à vida, a pessoas, a problemas do dia a dia, excessivo, eu não consigo deixar de pensar, tá me consumindo com aqueles pensamentos que eu falei para vocês, obsessivos, que não para, fazer continha, né? É entendido como transtorno de ansiedade generalizada. E que sintomas vêm? Tremor, insônia, tensão muscular, problemas no intestino, tem gente que vomita, tem gente que tem diarreia, tem gente que tem cólica. Então, são alguns sintomas mais presentes nesse tipo de transtorno. Lembrando, de novo, né, Leia? A questão da respiração? Oi? A questão da respiração também. Também. Mas essa respiração, olha, viu como parece que é tudo muito parecido e se mistura? Também pode ser, mas quando a gente fala da respiração, a gente vai mais pro pânico. Ok. Entendeu? Então, assim, nós estamos aqui didaticamente tentando destrinchar para você poder entender um pouco o processo, mas ele é muito mais amplo. Nós temos um livro, a Leia até conhece, chama DSM-5, que é um livro que o psicólogo olha lá, o psiquiatra também tem lá, o dele lá, e a gente olha para diagnosticar. Tem várias explicações de sintomas lá. Então, eu estou falando aqui o superficial, para você se observar, como a Leia falou, e falar assim, bom, acho que eu vou buscar uma orientação melhor sobre o assunto. A fobia social, que ela acontece tanto por algo que eu por mim mesmo, por uma questão que às vezes pode ser genética, né? Eu acabo tendo ansiedade de lugar fechado, ansiedade de estar em um lugar com muita gente, ansiedade por situações sociais, de convívio social. Também você pode criar isso. Por exemplo, eu tive uma cliente que ela desmaiou num casamento, do nada. O que ela entendeu depois é que ela estava sem alimentação e ela não tinha comido direito. Então, estava muito quente
a igreja e ela não se tocou, não se observou, e aí ela desmaiou. Só que até aí tudo bem, ela foi socorrida e tal. Quando ela me procurou, foi anos depois, porque ela começou a entrar num processo de ansiedade, de medo muito grande, de lugares e tudo, mas o foco é porque ela ia casar. Então, ela só foi entender isso na terapia, né? Tava chegando perto de estar onde? Dentro de uma igreja. E aí, então, ela buscou ajuda para trabalhar essa ansiedade dela, entender esse processo, né? Como ansiedade ou não, isso foi descoberto junto lá. Mas, entendeu? Uma fobia social aconteceu por algo que não tinha sido planejado. Ela desmaiou, ela ficou bem anos. Quando começou a pensar num movimento que ligava ela naquele evento lá, que foi aonde ela desmaiou, ela começou a ter paranoia de que ela ia passar mal, de que ela ia desmaiar, que ela não ia ficar. E isso foi abrindo para tudo quanto é lugar que ela convivia com muita gente. Então, tá vendo? Isso acontece. E aí, depois, quando a gente fala de tratamento, me lembra de falar dela de novo, para vocês entenderem algumas questões que as pessoas têm muito assim, né? Como é que é? Eu vou tratar. Tratar é o quê? Curei. Não tenho mais nada. Zerou. Ai, eu queria tanto fazer isso por vocês. Você não queria, não. Gente, meu sonho de consumo. Mas aí, o entendimento do que é um tratamento, do que é uma cura, depois eu trago a meu olhar sobre isso, tá? Através do exemplo dela. Okay. Nós temos também a síndrome do pânico, que é famosíssima, né? O pânico é algo que você trava a respiração mesmo, aqui fica apertado, né? A pessoa sente não consegue fazer nem aquela respiração cachorrinho, não consegue. E aí, segundo os estudos, dura mais ou menos 30 minutos. Você imagina alguém ficar de 15 a 30 minutos desse jeito, achando que vai morrer, porque a sensação que você tem é essa, tá? É um aperto muito grande, uma falta de ar muito grande. E é inesperado. Do nada a coisa começa a acontecer. E a pessoa acha que é do nada, mas não é do nada, né? Se você assistiu o podcast que eu fiz com a Marileia, que o primeiro sobre estresse, eu vou explicar lá um olhar sobre por que não é do nada. Uhum. Eu explico a informação do cérebro sobre isso. Vai lá assistir que você vai entender. Então, é muito conhecido o pânico, né? As pessoas falam disso com naturalidade, e do que tem de gente com síndrome do pânico também no mundo, né? Ninguém, tem muitos que se autodiagnosticam. Cuidado, tá? Assim, não é porque você teve falta de ar que você tem pânico, você tem que buscar entender. Mas, assim, a raiz de quem tem síndrome do pânico é essa, espontâneo, do nada, ela começa a ter essa taquicardia, o peito começa a apertar, ela não consegue entender o que está acontecendo, ela acha que vai morrer, na hora que a cabeça começa a achar que vai morrer, aí generaliza o resto, porque aí começa a suar, aí as reações são individuais, mas piora, né, a matéria de resposta. E aí o próximo, cadê? Aqui. Aí tem o agorafobia. O que é isso, né? Olha como é que parece com um pânico, tá? Só para vocês entenderem, interessante isso. O agorafobia fala assim, são situações que a pessoa começa a ter sintomas em locais que ela não se sente segura. Então, por exemplo, para essa cliente que eu acabei de falar para você, eu poderia dizer que ela teve o pânico, mas também que ela teve agorafobia, porque ela começou em algum lugar que ela estava cheio de gente, ela começou a sentir a mesma sensação de insegurança que ela sentiu na igreja depois que ela desmaiou, tá? Mas, didaticamente, a agorafobia fala de eu tenho medos e reações negativas em situações onde eu não estou segura, não me sinto segura. Precisam ser situações com muita gente? Não, podem ser situações com uma, duas, não tem. São situações que eu não me sinto segura. E a justificativa é particular, de porque ela não está se sentindo segura, tá? E aí, outra coisa interessante da agorafobia é que a sensação de segurança, ela é desproporcional ao que está acontecendo ao redor dela. Igual o exemplo que eu dei para vocês da cliente. Quer dizer, vamos supor que ela estava numa reunião com 6, 7, 8 pessoas e ela começa a sentir aquilo tudo e não consegue entender por quê. A cabeça fica assim, cara, não está acontecendo nada aqui. Conscientemente, não. Mas o corpo está lembrando alguma situação já vivida e está dizendo para ela, ó, aí é perigo, sai daí, é perigo. E a pessoa começa a ter reações, né, de ansiedade. Tem um outro exemplo, por exemplo, eu não vou lembrar o nome do médico, mas ele desmaiou no meio de uma... Não, ele estava na reunião de médico. Aí ele teve passou mal, uma crise de ansiedade, só que ele não sabia o que era. Aí ele foi os médicos, ele estava no hospital, então os amigos socorreram, né? E aí começou uma sacanagem, porque amigo, gente, amigo é um negócio legal, mas quando ele pega para pegar no seu pé também é uma maravilha, né? Os médicos zoando ele, porque ele estava com ansiedade. Aí ele levou um susto, assim, como que eu tô com ansiedade?
Ansiedade? Eu não tô ansiedade, enfim. Depois que a ficha dele caiu, que ele tinha que se tratar, ele percebeu que ele não conseguia estar mais em lugar nenhum com muita gente. Desmaiar de novo, perto dos amigos, passar mal, igual ele passou, deu uma certa segurança nele. Aí ele foi buscar o tratamento. E aí ele estava fazendo uma palestra e falando sobre isso, falando sobre a importância do tratamento, que fez diferença para ele. Aí ele conta que com 5 anos de idade ele teve uma situação familiar muito grave, que deu a ele uma sensação de que a mãe dele estava morrendo e não estava, foi tudo, a criança criou aquilo ali. E ele falou assim, mas eu tô aqui, ó, fazendo a palestra, né? Tô aqui com um monte de gente, não tô? Tô curado? Não, minha criança está aqui. É o que eu tô falando de cura, tá? Minha criança está aqui do meu lado. Ele não foi embora. Então, é interessante, ele fala desse processo. Aprendeu a lidar, né? Aprendeu a lidar, isso aí. E o último é o transtorno obsessivo-compulsivo, né? Que são, assim, pensa os pensamentos obsessivos, né? São ideias que ficam, assim, num grau muito grande, tá? E aí, isso acontece muito, assim, do que eu já vivi, né? Assim, de trocar ideia. As ideias suicidas, né? Porque elas estão ali o tempo todo, né? Avisando a você. Eu tive uma cliente que falou, eu procurei você porque eu não parava. Chegou um ponto que eu só escutava assim... Acaba com a sua vida, pula, some. Aí ela procurou porque ela viu que ela tinha, que não estava legal aquilo. Ela muita informação negativa em cima dela para ela acabar com ela. Então, são só pensamentos de suicídio? Não, gente, é um exemplo que eu trouxe, mas são pensamentos assim, sabe? Assim, você não presta, você é ruim, você não vai dar certo. E tudo muito pesado, chega a ser cansativo. A pessoa chega a perder energia, porque ela não consegue, ela tá agindo, mas aquilo parece que tá mais pesado do que... Você vai se carregando um peso mesmo, sabe? O pensamento fica pesado, o corpo gasta muita energia para ficar com aquilo ali, entendeu? Ruim, né? E aí, é o último transtorno que eu trouxe. Ah, não, tem mais um, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, são pensamentos e ideias repetitivos que a pessoa não consegue parar de ter, tá? Mesmo se ela fizer alguma técnica ali, isso não vai... Então, olha só, vamos lá. Existem técnicas, que aí eu vou explicar do tratamento, né, para você saber gerenciar isso. Agora, dependendo do transtorno, eu falo assim, a minha metáfora para atendimento é assim, nós temos um barril de pólvora. A pólvora é a nossa energia. Então, às vezes, para eu chegar a desenvolver algum tipo de necessidade, né, de tratamento, eu gastei muita pólvora para tentar tratar sozinha, né? E aí, a Patrícia falou de uma atividade lá no podcast, lá Pode Se Cuidar, e eu vou tentar. Só que, quando eu faço atividade, eu produzo até a pólvora, só que eu não produzo na quantidade que eu estou precisando. Por quê? Porque eu já gastei muito. E aí, onde que entra a medicação? Nisso. Você procurar um tratamento médico te ajuda a fazer menos esforço para o seu tratamento no sentido emocional, porque você vai estar se mantendo, é como se tivesse aberto uma outra torneirinha de pólvora do lado, você nem vê, que é o remédio, vai jogando aquela energia ali, vai enchendo o seu barril, vai te dando estrutura. E aí, quando vai fazer o exercício que você aprende no podcast aqui, você tem uma sensação melhor de que você está evoluindo. Complementa, né? Entendeu? Então, assim, quem é que vai dizer que tá ou não? Você que está me ouvindo aqui e nós aqui. Quer dizer, eu vou testar e se não estiver funcionando, é atividade só que não tá? Não sei, porque tem que ver o grau que tá. Porque às vezes você já tá há muito tempo, entendeu? Você já teve muito desgaste em outras áreas e aí chegou nesse ponto, você está se gastando demais e você não consegue resolver. Então, assim, você tá num grau de gasto muito maior do que o que a sua mente consegue repor. E aí é muito injusto com a gente falar que não está conseguindo porque a gente não está conseguindo. Não é assim, né? A gente precisa ter compaixão por nós, né? E tem o estresse pós-traumático, né? São traumas que acontecem, acidentes, violências, tá? Entre outros. E eu expliquei também num dos podcasts que eu falei uma definição de trauma lá, tá? Que não está ligada só a acidentes, a coisas gravíssimas, mas nesse caso aqui está, tá? É uma situação de trauma que é por algo bem grave. Agora, entenda grave, por exemplo, né? Situações onde eu acabei de explicar do gasto de pólvora, por exemplo. Situações onde eu estou há muito tempo cuidando de mim, me sustentando sozinha, isso também, na minha visão, causa um trauma de tal forma que você precisa de ajuda também emocional e médica, dependendo do que você está vivendo, porque você pode ter desenvolvido isso, né? Assim, um trauma de ter tentado cuidar sozinha daquilo, de ter vivido aquele processo tudo sozinha ali, não
violência, o que for, mas você não entende que aquela violência é tipo assim, como é que pode falar? Violência física a gente consegue ver de boa, né? A emocional, aquela violência velada a gente não vê, entendeu? E aquilo tá ali te perturbando, batendo na sua porta, causando uma informação em você muito pesada, que gera também a mesma coisa. E aí o estresse é o medo, ele surge pelo medo de reviver aquilo. Você não quer reviver aquilo de novo. E aí você começa a ter umas informações no corpo que a ansiedade traz. Para quê? Para se proteger. E, de novo, são informações que travam você de viver de uma forma saudável. Tá? Então, eu trouxe alguns transtornos mais famosos. Agora, eles se misturam entre eles. Alguns diagnósticos de depressão e outros têm características com ansiedade também. Tá? Então, assim, é importante lembrar que é importante você buscar um médico se você estiver entendendo que você acredita que isso está acontecendo com você. Bom, aí agora, eu vou deixar você perguntar, fica mais bonito, né? Vai, do tratamento, Paty. A gente falou dos sintomas, né? Sinais aí. Isso. Tratamento, para essa pessoa que já está... que ela já identificou algumas coisas importantes aí, né? E que precisa de um tratamento. Aí a gente já falou aqui, né, que precisa procurar o médico e fala um pouquinho do tratamento. É claro que o tratamento ele é individual também, né? Cada pessoa vai ter o seu direcionado para o tratamento, mas assim, eu acho que é bom a gente dar também essa visão geral, né, de que tratamento de que forma a gente pode tratar. Tá. Tudo se baseia, no primeiro momento, como eu já disse no início, né, sobre qualidade de vida. Então, o primeiro movimento que eu tenho que ter é uma análise de como tá, né? De como eu me vejo quando eu tô saudável e de como eu me vejo quando eu tô de um jeito que eu não estou me reconhecendo. Então, eu já sei alguns sintomas, eu vou me avaliar e entender que isso está muito presente e está me impactando no raciocínio da minha vida, me impactando na minha saudabilidade. Eu tinha uma rotina e ela mudou. Então, quando eu entendo que isso está impactando dessa forma, eu posso, já de uma vez, procurar a medicina, por exemplo, ou eu posso procurar o psicólogo, por exemplo, o terapeuta, tá? Nesse entendimento, pensando na psicologia, né? Assim, o psicólogo vai dizer para você que seria bom você ir ou não no psiquiatra, dependendo do que você traz de demanda para ele, tá? Isso também pode acontecer. E aí, os dois juntos se somam, mas também soma, e aí soma também isso como prevenção, tá? Você cuidar de você espiritualmente, você cuidar de você na sua saúde física, você cuidar de você na sua alimentação, porque já tem estudos que mostram o tanto que isso impacta, tá? No nosso todo, em quem nós somos como um todo. E aí você imagina assim... atividade física, né? Você pode... assistir o podcast, né, que fala da produção dos hormônios do bem, os hormônios do bem, né, que vai te ajudar a lidar com o equilíbrio da saúde mental. Já temos também o da alimentação, né, que a nutricionista traz essas informações. Então, olha quantas ferramentas você já tem aí, né, para... Porque assim, o que acontece? Vamos pensar na alimentação. Se você não está numa alimentação que está te nutrindo bem, você vai ter reações no seu corpo. E às vezes essas reações, você vai olhar os itens que eu falei aqui dos sintomas, e você vai achar que o sintoma é de ansiedade, mas ele está muito mais ligado a um desequilíbrio químico do seu corpo, a uma falta de vitamina. Da mesma forma que você, por exemplo, começa a fazer uma atividade física, né? E aí você não tem a prática, começa a fazer e aí começa a fazer, sentir também sintomas no corpo, e aí você faz um link com a ansiedade. Tem que prestar atenção, porque às vezes você é sedentário, o seu corpo está apenas respondendo a uma necessidade de adaptação que você está tendo. Agora, quando você já faz, você já vai estar ensinando caminhos de saltabilidade para o seu corpo, para que ele sustente situações mínimas, que ele não sustentaria se você tivesse sem a atividade física, sabe? Então, assim, o espiritual, o físico, o emocional, o alimento, isso é um combo. É mais do que caixinha de recursos nesse caso, sabe assim? É um combo, sabe? Um combo onde você tem que buscar entender como que você está nessas áreas todas, tá? E aí, assim, pensando nessa prevenção e indo para o tratamento, entrar com esses conceitos também ajuda. Mas aí agora, o que eu vou falar? Eu vou falar de algumas práticas para você, para você começar a usar com você no entendimento, assim, de
analisar o que vem na sua cabeça. Porque assim, Léia, eu vou até me ajeitar na cadeira agora para falar, porque eu acredito tanto nisso, porque eu insisto nisso. É assim, olha só. Você precisa se ouvir. A gente precisa se ouvir, se escutar. Eu falo mesmo, eu pergunto para alguns clientes assim, aonde dói emocionalmente? Não sabe nem o que é isso. Porque a vida está tão corrida, eu não estou julgando ninguém. Eu falo mesmo, aqui no podcast Se Cuidar não é assim, e no meu consultório também não, e no da Léia também não. Assim como. Aqui não é lugar para julgar. Aqui é lugar para eu entender. Quer dizer, se eu estou com a minha vida corrida a ponto de eu não conseguir me notar, que é fácil notar uma espinha. Para mim não, né? Eu tenho que ter umas 500 para eu poder notar, porque sou eu. Mas assim, é fácil notar uma mudança no comportamento, sabe assim? Uma coisa no rosto. Agora, o emocional você tem que praticar. Você tem que praticar ficar com você. E aí, quando a gente fala de ansiedade, né, uma das coisas mais apavorantes que se traz quando a pessoa tem realmente o sintoma e sabe como ela tá com ela, porque ela tem medo, porque ela vai entrar numa reação que ela não quer entrar. E aí, o que acontece normalmente? O que a gente quer fazer? Eu falo que a gente quer apertar um botão de ligar e desligar energia. A gente quer apertar o botão ali que aquilo pare. Só que não vai parar se não entrar em contato. Não tem jeito. Então, o que eu vou ensinar aqui se você estiver disposto a fazer, entenda, de cara. Já não é a primeira vez que eu falo isso, eu vou insistir. Vai doer mais. Porque você não está acostumado a fazer. Então, imagina, eu vou te mandar prestar atenção na sua falta de ar. Você vai falar assim, essa mulher é doida de pedra. Eu vou morrer, ela quer que eu olhe eu morrendo? Vai ser a pergunta que ela vai fazer. Essa mulher é maluca. Ela vai limpar meu óculos que sujou, como se for... Eu não consigo ver você com meu óculos sujo, dá licença, vou limpar. Então, assim, você imagina, né? Eu estou passando um exercício que você vai ter a sensação de que você vai potencializar. E não é. Então, eu vou explicar um deles primeiro, que é o seguinte. E às vezes a pessoa começa a fazer e fala assim, eu vou parar porque está me fazendo mais mal, né? Já ouvi muito isso. Então, né? Assim, cara, o convite, Léia, é esse, que é um convite assim, gente, eu falo mesmo, é tão difícil fazer um trabalho de autoconhecimento. Cara, é difícil demais. E aí eu não tô falando que é difícil só na psicologia, não. Gente, eu tô na ginástica, gente. Isso é autoconhecimento. Você vê qual músculo seu como tá funcionando, qual é a atividade que você fala assim, esse aqui, socorro, eu vou matar ela que tava indicando fazer atividade. Já podia mudar para outro. Eu tô me vendo. Eu tô vendo meu corpo, eu tô vendo minhas sensações. Mudar a alimentação é a mesma coisa. Eu tô olhando para mim que eu realmente sou viciado no chocolate, não posso. Eu tô me vendo. Então, você não vai é? querendo pular, né? Na academia eu não faço abdominal. Aí eu só faço se for a do aparelho, né? Aí chegou. Não, esse aqui não. Esse aqui você já fez? Então, eu vou fazer depois. Mas aí quando chega no final, eu não faço. Aí eu pulo, né? Por quê? E isso que ela acabou de falar aqui, isso é de uma importância em que sentido? Ela está dizendo que ela não faz e está tudo beleza? Não, ela está dizendo que ela se conhece, que ela sabe o impacto que é não fazer, mas ela vai tentar um outro caminho, porque se ela fizer aquele ali, ela não vai entrar em processo contra ela não está afim, mas ela não está desistindo. Isso é autoconhecimento, sabe? É eu olhar minha falha e eu vou por essa falha buscar quem eu sou. Melhorar quem eu sou. Então, na psicoterapia é a mesma coisa, tá? Assim, eu estava maquiando hoje cedo, conversando lá no grupo, com quem estava me maquiando, com o Ortega, o povo aqui, o grupo daqui, e aí falando disso, sabe? Falando desse lugar aí de que às vezes, por exemplo, parece que é legal fazer terapia comigo, por exemplo, porque como eu faço online agora, quem está nos outros recintos da casa, mesmo com a porta fechada, me vê dando gargalhada, porque eu sou alegre para atender, tá? Mas nós estamos sofrendo, às vezes eu e o próprio cliente estamos sofrendo ali na gargalhada, porque a gente está falando de uma caca que está acontecendo ali, de uma dor, de uma história ruim. Aí você fala assim, como é que eu falo disso rindo? Porque não. Porque tem que falar chorando. Onde está a regra? Só que eu tenho que entender que eu preciso ver para mim, eu preciso me ver. E se eu puder me ver rindo, melhor ainda. Mas às vezes eu vou me ver chorando. Só que eu preciso ver. Então, essa atividade que eu vou passar agora, ela é a que vocês estão tendo assim. O Pode Se Cuidar está tendo assim. Vou falar mesmo de coração. Uma oportunidade para vocês que eu só uso dentro do consultório. Oh, que lindo. Mas eu vou passar para vocês agora. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sério, falei, opa, vou falar sobre isso, mas não que eu não estava querendo passar informação, não é isso, né? Pensando assim, porque tem um post, as pessoas alguns vão ficar se perguntando sobre, se quiser, tá? E eu vou dizer de novo, vai ter meu contato, me pergunta, que eu vou te ajudar, porque não é simples. Então vamos lá. Você tá com um pensamento obsessivo,
por exemplo, tá? Você não consegue dormir, você tá fazendo um monte de continha, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Vamos supor, eu apavorada de estar aqui fazendo podcast, tá bom? E aí eu tô assim, não vou conseguir, amanhã eu vou gaguejar, não vai dar certo, nunca fiz isso direito, e eu não sei se a maquiadora vai me maquiar, vou ficar medonha sem maquiagem, não pode, e a minha cabeça não para, tá bom? Então, qual que é o exercício de cara? Primeiro, observar os pensamentos, que tem gente que não observa nem o que tá pensando, porque eu perguntei, tá observando? O cérebro não sabe o que é isso, sabe o que é observar fora de si mesmo, dentro de si mesmo não. Então, quando você começa a se ouvir, eu falei, meu Deus, estou de novo pensando no podcast de amanhã, tá? Aí vem assim, não, você não vai conseguir porque você vai gaguejar. Aí, já estou ouvindo o pensamento, não estou? Ok. Aí, o que você vai fazer? Você vai deixar o pensamento estar ali. Porque o que a gente faz? A gente não quer pensar isso. A gente não quer se ver. Ignora, né? Então, eu quero botar o pensamento em algum lugar. Eu escondo numa caixinha, algum lugar. Eu ponho lá, né? Não vai mais. Você vai falar assim, é mesmo, eu posso gaguejar. Porque eu lembro que lá, quando eu fui fazer minha primeira palestra, isso é real, tá? Minha primeira palestra na faculdade, eu gaguejei. Porque eu gaguejei mesmo, tá bom? Eu gaguejei. Mas, depois, aí você falou o ruim, e aí você vai contar o que você fez sobre isso depois. Tipo assim, mas olha só, eu depois fiz um curso de oratória, não sei pra quê, mas fiz, na minha cabeça fiz, já ajudou. Fiz o curso de oratória, já tenho X anos de estrada, já não sou mais a mesma que lá, aprendi muita coisa depois. Aí você fez o quê? Você falou do ruim, você falou do bom, beleza? Terminou? O que você vai fazer assim? Tem alguma coisa que eu posso fazer sobre isso agora? Vamos supor que eu estava meia-noite, né, indo dormir com esse pensamento. Então eu pergunto, agora, meia-noite, alguma coisa eu posso fazer com relação a isso? E de novo, o que você vai fazer? Se ouvir. Aí vai vir assim, não, nada para fazer. Aí você vai falar assim, faço o que enquanto não tenho nada para fazer com relação a isso? Vou tentar dormir. E aí você fala assim, mas o pensamento vai embora? Não, ele vai continuar ali. O que eu disse? Tem alguma coisa que eu posso fazer agora sobre isso? Sim ou não? Não tem. O que eu estou dizendo? Vou continuar com este pensamento aqui. Ele não vai embora. Eu não passei do podcast ainda. Eu nem dormi, nem acordei, nem fui lá, nem gravei. Aí, só que o que acontece? Você pode perguntar, tem alguma coisa que eu posso fazer com relação a isso agora? Aí a mente fala assim, vai ler aquele capítulo lá que fala de segurança para falar. Ah, tá. Eu vou pegar o livro e vou ler na hora. Aí o que eu fiz? Eu aceitei que eu tinha um pensamento inseguro, que ele estava comigo, eu disse o que eu fiz com ele, e ele ainda mandou eu ir para algum lugar fazer algo. Eu fechei o ciclo, gente, porque o que acontece? Quando você tenta não entrar em contato com aquilo ali, você potencializa. Aí minha metáfora é assim. Repetindo, né? Vai repetindo. Minha metáfora é assim, os pensamentos são assim, estão na sua porta batendo. Aí você fala, não vou abrir. Só que eles são o quê? Insistentes. Toca campainha, Quando você fala assim, tá, vou ouvir, você abre. Aí ele entra e fala no seu sofá. Aí você escuta, é verdade. Aí você troca uma ideia com esse pensamento. É uma parte de você. Você escuta, conversa. Aí ele fala, tá bom. Aí tem alguma coisa que eu posso fazer com relação a isso? É o quê? É o cafezinho. Você dá um cafezinho pra ele, dá um lanchinho, come. Você dá o quê? Acolhendo, fazendo pensar uma ideia, abrindo o coração para esse pensamento. Deixa eu te acolher. Pronto, aí você toma um cafezinho. Ele fica satisfeito, aí ele vai embora. Aí o que eu tenho de reclamação? É assim. Ah, tá. Mas segundos depois me de novo. Lógico. Ele não está acostumado a ser bem tratado. Ele vai voltar para receber café de novo, para falar de novo. Ele quer mais. Sim, só que na hora que ele volta cada vez com menos intensidade. Ele volta com outras ideias, ele volta com outros pensamentos e você tem a sensação de que a forma como está voltando é uma forma mais aconchegante, menos pesada. Aí começa a espaçar a forma dele voltar, ele fica mais satisfeito com aquele café, eu brinco, né? Ele demora para vir de novo. E aí você tem a sensação de que você nem ansioso é mais, nem tem mais os pensamentos, que é o que eu falei da minha cliente lá, né? Porque você tem a sensação, não, você continua com medo, eu continuo com medo do podcast, eu continuo preocupado e os meus fantasmas continuam ali. O que é o médico de 5 anos do lado dele? É o fantasma dele que deixou ele mal, que ele desmaiou. No caso da minha cliente, por exemplo, ela tratou 100% o negócio para ir casar? Lógico que não. Ela tinha um remedinho debaixo do peito dela, no seio, assim, no sutiã. Que remedinho é esse? Um sublingual.
Ela tratou tudo que ela pôde, mas ela ainda tinha uma insegurança. O que ela fez? Ela aceitou quem ela é. Ela perguntou para o médico o que ela poderia fazer se ela tivesse qualquer tipo de sintoma mínimo que fosse, que pudesse gerar nela uma intensidade maior. Ele passou, sublingual. E eu falei, coloca no seu sutiã, ninguém vai ver. Aí você pergunta assim, ela tomou? Também fiquei curiosa, perguntei. Não tomou. Então, é Mas uma se precisasse, prova. estaria ali. Era uma proteção para ela. Isso. Né? E é uma prova de que quando você aceita quem você é e você começa a se tratar em cima desse contexto, diminui, você fica seguro. Olha que doideira, né? Eu fico seguro com quem eu sou, imperfeito? Porque você sabe o que você vai fazer. Então, eu vou repetir o exercício. Você vai deixar o pensamento vir. Você vai acolher. É como se fosse o diabinho e o anjinho. Tá? Um tá lá, eu falo que é o julgador, né? O seu julgador tá lá, você vai desmaiar, você vai falar, você vai gaguejar, tá te enchendo o saco. Aí o anjinho fala, tá, é verdade, você gaguejou lá atrás, pô, sacanagem, eu sei, foi ruim gaguejar, né? Você tava lá, sua faculdade, pô, um monte de gente estranha te olhando, ruim, né? Imagina o que eles pensaram de você, é verdade, tá. Mas você já não é mais a mesma pessoa, você já tem anos de estrada, tal. O que você pode fazer? O que eu posso fazer com relação a isso? Você se pergunta agora, lembra da ansiedade? Ansiedade não é uma coisa do amanhã, você tá lá no amanhã o tempo inteiro, né? Quando você fala assim, o que eu posso fazer com relação a isso agora? Gente, normalmente eu tô pensando isso em horários que não tem condições de eu fazer meleca nenhuma, tá? Mas eu preciso lembrar minha cabeça disso, então eu pergunto. E aí você vai ouvir a resposta. Se ela falar não, você vai falar assim, faço o que enquanto isso? O que é isso? Eu estou aceitando que está aqui comigo. E eu vou tentar fazer alguma coisa enquanto isso. Se ela falar sim, escuta. Porque às vezes, por exemplo, tem alguém preocupado com algum resultado de alguma atividade dia seguinte. Às vezes a mente vem e fala assim, anota para você falar com fulano tal ideia. Você vai pegar um caderninho, sua agenda, o que for, e vai anotar. Deita de novo, tenta dormir. Entendeu? Então, assim, normalmente é à noite, né, que muitos têm pensamentos assim, tá? Então, esse exercício por si só, ele já é um que você pode praticar o tempo todo. E olha só, vou insistir. No início, você não vai lembrar de nada que eu tô falando. Você vai falar assim, ai meu Deus, tem que fazer a sequência toda que a Patrícia falou? Não. Se vier uma na hora, você já quebrou o ciclo. Qual o ciclo? Aquele ciclo vicioso daquele pensamento e o ciclo de ficar tentando esconder ele. Só o fato de você parar, você está criando uma ideia nova sobre si mesmo. Então, na hora, parece que não está produzindo nada, mas está. Está produzindo uma pessoa que está começando a sacar que aquilo ali pode ser revisitado de uma forma diferente. Ponto. Aí você faz assim um dia, daqui a 2 dias você lembra de mais um pedaço, assiste podcast novo, até que você vai ficar com isso tão rapidinho na cabeça que é rápido que você faz isso. Não é demorado. No início é porque você não sabe. Como tudo na vida, né? Quando você começa é mais difícil. Pois é. Aí, o outro exercício, ele é um pouquinho mais elaborado, eu vou explicar aqui. Vai ter aqui na tela aqui os pontos do que eu vou explicar o EFT, chama Emotional Freedom Technique, técnica de libertação emocional, tá? Eu já falei dele num podcast da Leia, tá? Mas eu vou falar agora com um pouco mais de propriedade, tá? Para te ajudar. E os pontos que vão estar aqui na tela, esses pontos, eles são importantes para você poder depois fazer sozinho. Tá? Então, o EFT, ele é considerado como acupuntura psicológica, ele tem a mesma premissa da acupuntura, tá? A pele é a saída dos meridianos, que os chineses falam, e é nessa saída que a gente faz leves batidinhas, que eles chamam de tapping, tá bom? Que são estímulos que eu dou. Pensa a agulha que eu coloco para poder liberar o estímulo e tudo. Tá acabando, né? Mas pode fazer. Mas é rapidinho. Ao invés de eu clicar a agulha, eu vou dar batidinhas. E tem pontos. Então, o primeiro ponto é o ponto karatê, que é esse aqui, tá? Tá aqui no vídeo. Pode ser de qualquer lado da mão, pode ser uma mão na outra, pode bater com a ponta da mão, com os dedos, tanto faz. Não é nem no dedo e nem no punho. É nessa parte da mão aqui. Depois é a sobrancelha, não é na testa e nem no olho, é na sobrancelha. E, se possível, na parte da sobrancelha mais perto do nariz. Aqui dos lados, que forma têmporas, né? Aqui. Na bochecha, aqui no osso da bochecha. Aqui entre o nariz e a boca. Entre a boca e o queixo, tá? Aqui para explicar mais fácil, porque são 2 pontos aqui abaixo da clavícula. Mas pra gente poder pegar de uma vez tudo, a gente pega uma mão aqui no pescoço e desce uma palma abaixo e bate aqui,
tá? Depois é na costela, a primeira costela abaixo do seio, do bico do seio, tá? Homens e mulheres têm seios, então não tem problema falar isso. Depois, debaixo do braço, para as mulheres é onde passa o sutiã, para os homens, pensa, uma palma aqui, uma palma abaixo, tá? Põe a mão aqui no sovaco, uma palma abaixo, não sei se está enxergando direito. Bate aqui e depois você faz uma coroa na cabeça. Tá? Então, eu vou pegar o exemplo que eu falei meu e vou fazer para vocês entenderem. Então, vamos lá. Então, é nos dedos, primeiro nos dedos e tem a palma também, é isso? Não, é aqui só. A palma que você, em vez de você bater assim, você pode bater assim. Ah, tá. Só isso. Então, é aqui, 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 aqui. Tanto que tá aqui no negócio. Tá, não, o que eu perguntei foi, então, uma parte pode ser com os dedos ou com a palma. Tanto aqui. faz. Isso. Pode tá. ser os dedos, entendi. Tá, pode ser os dedos, pode ser a palma. Tá. Tanto faz, você está estimulando no mesmo lugar. Vamos lá. Então, olha só, eu tô com medo, porque amanhã eu vou fazer meu podcast, não é o que eu falei pra vocês. Eu tenho medo de gaguejar, né? Então, tá. Então, a primeira pergunta que eu faço é, qual é a emoção? Medo. Ok? Tô com medo. Aonde o medo tá no meu corpo, tá? O medo tá nas minhas mãos. Elas ficam frias, ok? Tá, de 0 a 10, quanto que tá agora, por exemplo? Vamos supor, imagino que tá um 8, tá bom? Então, eu vou falar aqui, quando você escutar o podcast, é só você parar e ouvir, gravar, anotar, que aí você vai conseguir fazer. Vamos lá. Eu quero te fazer uma pergunta antes de você fazer, Patrícia, que é a questão de identificar, né? Assim, como é que a pessoa identifica onde que tá o medo, por exemplo, né? Então vamos lá. Porque às vezes ela não consegue identificar, né? Assim. Então vamos lá. Então, olha só. O que eu ensino para os clientes é o seguinte: quando eu pergunto para eles assim, aonde está a sensação do medo, da angústia, da ansiedade no seu corpo? Aí a pessoa trava a sensação, né? Ela fica com esse processo. Aí o que eu falo para ela? Fecha os olhos. Qual é a primeira mensagem que a sua mente manda para você? E escuta. Às vezes ela vai falar assim, o pé, as costas. Se você prestar atenção, ela fala. Agora, se for pensar em sensação, não é um desconforto, ok? Então, quando você fecha os olhos, onde que tá? Você fecha o olho e você pensa, por exemplo, no medo, no meu caso, medo de falar no podcast. Ruim, onde? Fecha o olho e diz qual parte do corpo que está incomodando. Tá? Aí incomodando como? Eu não sei como é que é um incômodo de medo para você, nem para você. Mas você sabe o que para você é desregulação do seu corpo. É um negócio que você tá ali e não tá legal. Aí o que o cérebro vai falar? Mas isso não tem nada a ver. Isso é só uma dor nas costas que você teve ontem. Sabe assim? Não tem problema se lá realmente não for o real, ok? Não é hora de questionar, é hora de confiar. Então, vamos supor que você esteja ainda não falando total verdade sobre o que está acontecendo. Vamos supor que é o seu peito que está apertado, mas vem assim que o desconforto é nas costas. Vamos pensar, tá ótimo. Por quê? Você parou, você fechou seus olhos, você veio para o presente, você tentou investigar e você está confiando que aquilo ali é o que é para ser trabalhado naquela hora. Acabou. Quando você começa a fazer isso, você trabalha a sua intuição, trabalha a sua segurança, trabalha quem você é e com a prática você vai ficando mais assertivo no lugar. Só isso, tá bom? Entendeu? Então vamos lá. Então, aí eu vou agir como vocês devem agir nas situações de vocês da vida, tá? Então, vou supor que vocês também tenham essa situação que eu vou passar aqui. Vou ter que gravar um podcast amanhã, estou com medo, nas minhas mãos que estão suadas e frias, tá? Número 8, tá bom? Então, aí você começa sempre no ponto karatê, tá? Apesar que eu estou com muito medo, um medo muito grande, porque amanhã eu vou gravar o meu primeiro podcast. E eu não sei se vai dar certo, porque eu gaguejo quando tem gente perto de mim. Apesar de ser câmera, que eu também não tenho a menor ideia de como é que é, eu tenho medo da câmera. Mesmo assim, eu me aceito e me amo completamente, profundamente, tá? Aí você respira. Apesar que eu tô com muito medo, porque aí você começa daqui na segunda vez e vai pro corpo, tá? Muito medo, porque e se eu gaguejar lá amanhã? Imagina, eu vou gaguejar perto da minha amiga Marilé, que vergonha, gente. Ela nunca me viu gaguejar na vida dela. Ai, pessoa, tem gente lá, tem fotógrafo me vigiando, tem câmera, e eu dou gaguejada. Ai, que coisa horrorosa, não consigo nem imaginar eu gaguejando. Nossa, me dá um medo, minha mão sua, que eu não dou conta, tá gelada que só, sabe assim, vai pra costela. E aí eu não sei como é que eu vou fazer, porque
eu tenho pavor de gaguejar. Eu não gosto de gaguejar. Eu lembro que eu gaguejei perto do meu pai e ele ficou me cobrando que eu tinha que falar direito. Nossa, só de lembrar disso vai me dando mais medo ainda. E você volta pra cá. E você faz isso pelo menos umas 2, 3 vezes. Para. E checa. Medo. Que número tá? As minhas costas. Não foi as costas que vocês brincaram? Minha mão, né? Melhorou? Como é que tá minha mão? Aí pode vir assim. Se eu falei 8, é um número muito alto, tá? Vai vir assim. Ai, tá 4. Eu vou de novo. Apesar que eu ainda tô com medo. Ele tava maior. Ele era 8. Agora ele tá 4. É um medo horroroso de gaguejar, que eu nunca gravei um podcast. E se eu gaguejar? Aí você volta, continua batendo, sabe assim? E se eu gaguejar? Não sei como é que eu vou fazer se eu gaguejar. Eu vou morrer de vergonha. E gaguejar pra mim é muito ruim. E vocês vão vendo, quando vocês vão batendo e falando, tá? Que com a prática você vai lembrando de coisas e vai trazendo. Sabe assim? Porque a minha mãe falou que gaguejar é muito feio, né? E eu tive um colega na sala lá que gaguejou. Que minha Nossa Senhora, que coisa horrorosa aquilo. E ficou todo mundo rindo da cara dele. Ai, quase me de vergonha por ele. Eu não quero gaguejar, não. Deus me livre. Aí você para de novo. Então, o primeiro que você fala, mesmo assim, me aceita e me ama completamente, profundamente. Dali pra frente, você segue, só falando pra você, direto, batendo, falando, e checando que número tá. Chegou no 3, chegou no 2, o ideal é o 0. Mas chegou no 3, chegou no 2, já é assim, você vai sentir um alívio muito grande, tá? Isso pode ser feito véspera de você fazer qualquer coisa que está te incomodando. Você pode... Agora que a Ortega vai rir. Você pode ir no banheiro, vamos supor que você tá lá sozinho lá e não tem ninguém te chançar no banheiro, porque tá cheio de gente na sala. Fecha a porta do banheiro e vai lá, ó, faz sozinho. Aí tem gente que pergunta assim, tem que falar alto, porque tem gente, né? Não, você pode pensar também, tá? Uhum. É muito mais rico com toda a expressividade presente. Mas se você estiver num lugar que não tem como, pensa e bate. Pensa e bate. Léa, eu espero ter ajudado, eu espero que vocês entendam que o único objetivo que a gente tem aqui, observem quem é vocês. Sabe assim, não chega num diagnóstico sozinho, não. Aprenda a se ouvir. Você vai muito longe se fizer isso, né, Léa? Com certeza. Para mim, assim, fantástico, né? A ideia, ela vem casadinha com o que é o objetivo do podcast, com o que eu quero, né, levar para você que está aí, né, nos acompanhando. Agora, o resultado, a gente vai saber se você disser pra gente. Né? Então, comenta aqui, né, se você gostou, se você utilizou, qual foi a sensação que você teve. Se não quiser colocar aqui no YouTube, coloca nas nossas redes sociais, né, no Instagram, no WhatsApp, enfim. Manda pra gente o feedback se está te ajudando. Compartilha com uma pessoa que você acha que vai ajudar. Né? Se nós somos o país mais ansioso do mundo, gente, imagina quanta gente ansiosa tem aqui, né? Então, vamos ajudar. Às vezes você não é uma pessoa ansiosa, mas seu colega é. Então, compartilha para ele. Fala assim, ó, eu ouvi ali naquele podcast, que é uma coisa muito bacana. Então, compartilha com ele, né? Deixa ele fazer e veja se vai dar resultado. E dá para nós, né, um feedback aí legal, porque isso é importante para a gente. A gente está levando aquilo que é técnica, prática para você colocar no seu dia a dia, entendendo que são ferramentas importantíssimas, porque Patrícia não está tirando da cabeça dela, né? Isso é estudado, né? Tem comprovação científica de tudo que a gente está falando aqui, né? Nós não estamos trazendo nada que nós ouvimos falar, né? São técnicas realmente com comprovação e que às vezes cabe para um e não cabe para outro, ok? Mas nós vamos saber, né, através do seu feedback. Manda para nós, a gente vai sempre ter, né, aqui ferramentas para você colocar em prática no seu dia a dia. Curte aqui, né, o nosso vídeo. E Patrícia, obrigada, né, muito obrigada por mais uma vez estar, né, disponibilizando aqui seus conhecimentos para ajudar pessoas, né, para tornar cada dia mais esse mundo melhor. Esse é o nosso objetivo, né? Amém. A nossa Se tiverem missão. Dúvidas, né, eles podem também perguntar para mim, se tiver alguma dúvida. Não vou cobrar não, tá? Não é sessão não, é só uma dúvida, pode perguntar. Pode perguntar, ela disponibiliza o WhatsApp dela, né, para vocês fazerem perguntas, vai ficar aqui também disponível, né, para vocês perguntarem, fiquem super à vontade. E você ainda tem algum recado para eles? Bom, pratiquem, só isso que eu vou dizer para vocês, não tem outro jeito. Só que pratiquem respeitando quem vocês são, no ritmo que você conseguir, da forma que você conseguir, só que entenda uma coisa que eu falo, que eu ainda vou pesquisar mais para poder falar. O poder da escolha, a escolha é sua.
Não tem ninguém nem forçando e nem dizendo que você é ou não é capaz, nada. Você vai fazer se você entender que é importante para você. Mas você está escolhendo. Isso é que é importante você lembrar. Né? A evolução só depende de você. Não depende de mim, nem da Lélia, nem do podcast, nem de lugar nenhum. Depende do que você está escolhendo fazer. Tá? Então, eu espero que você faça as melhores escolhas para a sua vida. E a gente está aqui para contribuir. Legal, com certeza. Obrigada por ter assistido, né, o podcast sobre ansiedade. E nós aguardamos vocês nos próximos podcasts, onde você vai ter sempre ferramentas para acrescentar aí na sua caixinha de recursos. Obrigada e até a próxima.